igreja, porque eu fui convidada para um seminário um tempo para fazer uma palestra para algumas mulheres, e ali eu quase morri, né? Minha pressão foi a 1000, minha boca ficou seca, eu quase morri, gente. E ninguém percebeu que eu estava morrendo, né? Só eu e Deus, né? E depois disso eu falei, gente, eu não quero, fiquei com medo, né? Fiquei com medo de voltar a pregar ou voltar a fazer algum seminário, mas Deus está fazendo a obra dele, estou eu aqui, de novo voltando aos pouquinhos. Glória a Deus. Né? Glória a Deus nas alturas. Quando a minha irmã me convidou para estar falando hoje da palavra de Deus aqui para vocês, na hora veio 2 capítulos bíblicos para mim. E assim na mente, quando ela mandou a mensagem, eu li, só vi esses 2. Eu falei, Jesus, eu gosto desses 2 capítulos bíblicos, mas ele é forte. E aí, deixei na mente. Não pensei mais, e ontem era 2 horas da manhã, eu estava lendo para trazer a palavra hoje, porque eu estava realmente bem ocupada, e aí o pastor já orou também que a gente tem que realmente ter cuidado com as nossas tarefas, né? A gente tem que estar mais preparado para Deus do que para as coisas do mundo, né? Então, eu gostaria hoje de estar passando essa palavra para vocês, que o título eu escrevi ontem à noite, que diz assim: quando tudo parece morto, ou quando você já tentou de tudo e Deus ainda faz. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente se sente como se algo já tivesse acabado? Um sonho, um casamento, uma saúde, uma esperança. É tantas coisas, né? Isso passa na vida de todo mundo. Passa na minha vida, passa na sua vida, ou já passou na vida de alguém. Ou então, a gente já tentou de tudo, já gastou tudo, já orou, já lutou, e mesmo assim nada mudou. E a gente fica ali, meu Deus, há muitos anos que eu estou orando, há muitos anos que eu estou pedindo e nada acontece. Hoje eu queria falar de 2 histórias. Uma de algo que já está morto, que está com os ossos secos, que está já esquecido, coisa antiga, morte antiga, que não tem mais nada. A gente pensar lá na Bahia, lá em feira, né, quando alguém morre naqueles cemitérios lá, né, não é como aqui que a gente vai lá visitar o cemitério, né, as pessoas vão aqui, né, lá meu marido ele vai, agora eu não vou mais, mas eu ia com ele também para dar um apoio ali no cemitério. E aí, a gente, lá no Brasil não é assim. A gente, quando é pobre, a gente enterra nossos entes queridos e a gente não sabe, aqueles ossos ficam ali, eles somem, ninguém sabe para onde que vai, o que acontece com eles. E é assim a história que eu gostaria de falar sobre ossos secos, tá? A gente vai ler em Isaías 37. Ezequiel, amém. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo conhece esse capítulo, né? De cor, né? Tem coisas assim que bíblica que não tem como não conhecer, né? Porque é muito forte. Porque esses capítulos bíblicos, eles falam com a gente o tempo todo, né? Tem muito a ver com o que a gente vive, com as nossas histórias, com a história das nossas famílias. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que era muito numeroso sobre a face do vale, estava sequíssimo. Ele me disse: filho do homem, poderá viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e viverás. Porém nevo sobre vós, farei surgir carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis,
e sabereis que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia. Deixa eu pegar aqui minha cópia. Aleluia, é o nome do Senhor. Esse capítulo assim, ele me deixa bem apaixonado. Eu posso ler 300 vezes e não vou cansar. Então, esses ossos secos, ele traz morte antiga. Ele já tinha perdido as esperanças. Ninguém acreditava mais nesses ossos. Deus faz uma pergunta: pode viver isso aqui de novo? Pode, irmão. Pode. Aí você pergunta, sim, mas agora você está falando de ossos secos daquela época que ele botou o espírito. Mas aqui eu quero contar algo de uma morte diferente. Às vezes, eu não entendia a morte. Às vezes eu ficava questionando quando eu tinha um ente querido, uma amiga, que eu amava, alguém assim que eu, com a minha mãe e outras pessoas que foram embora, eu não entendia a morte. Eu dizia, não, vai ter cura, né? E por que Deus não estava ali na hora? Mas aqui eu vou contar mais um testemunho que eu já contei nessa igreja, acho que umas 5, 6 vezes, tá? Mas eu vou contar sempre. Por quê? Quando Deus te dá um testemunho para ser contado, Ele faz te lembrar esse testemunho toda vez que Ele quer que seja contado. Amém. Você não vai esquecer. Quantas coisas na vida a gente já passou e a gente já esqueceu. Mas tem coisa, irmão, quando é de Deus, você nunca esquece. É uma frase, é alguma coisa que é de Deus, realmente é de Deus. Ele fica eternamente enquanto você estiver aqui na terra. Porque é para você exaltar o nome do Senhor. Amém. É para você levar essa palavra para alguém. Oh, glória. E aqui eu vou contar, porque eu já contei esse testemunho várias vezes. Lá no salão eu já vivi várias histórias dos ossos secos. No meu salão eu já vivi várias histórias, que será outra história que eu vou contar depois, né? Outro capítulo bíblico que eu vou falar. Mas quando eu falo dessa morte, desses ossos secos, eu levo para essa pessoa, dessa época, quando essa moça, um dia ela chegou no meu salão. Chegou não, ela era uma amiga minha e sempre estava lá no salão, e ela entrou lá e disse assim, eu vou para o Brasil. Eu vou para o Brasil e eu vou voltar uma boneca. Eu vou me cortar inteira. Vou me cortar tudo, vou botar peito, vou botar bunda, vou botar tudo, vou botar barriga. Ela era alta, tinha uma perna comprida, né? Casada, tinha uma criança de 6 anos. E ela foi para o Brasil. E fez tudo isso. Voltou do Brasil, ela entrou no meu salão. Vem como é que eu estou. Realmente a mulher parecia uma Barbie. Estava linda, linda mesmo. Agora eu quero que você coloque o cabelo aqui na bunda, bem comprido, que eu vou acabar com essa cidade. Caramba, casada, tá? Eu vou acabar com essa cidade. E aí eu fiz o cabelo, eu sou cabeleireira, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu fiz o cabelo, ela é minha amiga, conversamos. Eu disse, mas depois você vem, vamos sair para jantar, para você contar tudo que aconteceu no Brasil, blá, blá, blá. E depois de 7 dias eu mandei mensagem, porque eu queria encontrar com ela realmente para saber a novidade do Brasil. E ela não atendia o telefone. Eu disse, estranho, fulano de tal não atende esse telefone, manda mensagem, nada, nem lê as mensagens. Aí liguei para um amigo em comum. E perguntei, fulana, tem notícia de fulana? Ela disse, como assim notícia de fulana? Eu falei, eu estou mandando mensagem, a pessoa não atende. Ela disse, você não está sabendo? Eu disse, não, sabendo o quê? Ela disse, mas fulana está no hospital, fulana está internada. A fulana passou mal de madrugada. Eu falo fulana porque eu não quero falar o nome da pessoa, né? Claro. Fulana não fica feio, né, Claro, gente? não. E aí, tudo bem, ali eu fiquei apavorada. Falei, mas o que ela tem? Quando eu só olhei a menina, ela passou mal de madrugada, levaram ela para o hospital, cortaram a barriga dela, daqui para cá. No Brasil, cortaram aqui para fazer a cirurgia, para tirar a barriga, né? Fizeram um corte aqui. E aqui eles fizeram um corte assim, fizeram uma cruz de cabeça para baixo na barriga dela. A menina ainda usou essa frase para mim. E ela está entre a vida e a morte, só tem 6 meses de vida. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. E aquilo me deixou muito triste, porque era uma pessoa que eu tinha muito respeito, amor, carinho. A gente tinha um grupo de amigos, todos se conhecia, saía junto. Mas a gente não largou da mão dela o tempo todo, ficamos ali. E nessa época, não é que eu não tinha sabedoria cristã. A sabedoria cristã era crescida todos os dias, né? A gente aprende todos os dias, né? E eu
Para mim era assim, vou morar. A família dela era toda crente, a mãe crente, a irmã crente, todo mundo crente. Era a única ovelha, ela dizia que era a ovelha negra da família. E aí ficamos ali orando e a gente queria a cura. A gente queria a cura daquela mulher. As orações eram só para a cura daquela mulher. Né? E ficamos ali durante esse tempo, realmente, que os médicos foram para ela. E ela ficou muito debilitada, muito magra, mas magrinha mesmo, sequinha. Raspamos a cabeça dela, ia para raspar o cabelo, e não sei o quê, ficamos lá. E ela foi se entregou ao Senhor. Amém. Né? E um dia teve a entrega, se entregou ao Senhor e continuou morando. Agora, depois que entregou ao Senhor, a gente falou, agora é cura. Agora não tem como não curar, né? Porque a gente já pediu, ela entregou a vida dela para Jesus, ela vai viver. Tem um menino de 6 anos, uma mulher tinha uns 40 anos, ela vai viver, né? Essa é a nossa esperança. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas, felizmente, isso aconteceu. E aí eu pude entender, quando eu falo dessa morte dos ossos secos, é aquilo que a palavra de Deus diz. Ele dá uma nova vida. Mas não é a vida que a gente fica ali orando humana, tem que viver, porque às vezes, se o Senhor permitir, Ele perde. E eu fiquei inconformada. Eu fiquei inconformada com essa morte. E aí eu tinha ido na casa dela naquela semana. Quando foi na sexta-feira, eu sonhei com ela. Eu sonhei que ela saía da cama dela de roupa branca. Ela brincava, ela sorria, ela pulava. Aí eu acreditei mesmo que ela ia viver. Ela estava curada. Quando eu acordei, eu falei, ai, que bom, meu Deus, é um sonho. Ela foi curada. Mas ela tinha sido curada de verdade. Né? E aí, fui trabalhar no sábado, normal, estou trabalhando, o telefone toca. Era um dia de muito tumulto ali, muita gente. Meu sobrinho trabalhava comigo, não foi trabalhar aquele dia. Era um dia atormentado para mim, eu tinha sonhado. Ainda pensei de ligar para a família dela para saber se ela estava bem, mas o telefone tocou. E era a irmã dela que dizia que ela morreu. Aquela hora, para mim, o mundo acabou ali, eu não conseguia mais atender os clientes, eu fiquei muito mal. Eu fiquei ali falando, Senhor, ela tem uma criança de idade, né, pequena, Senhor, por que, Senhor? O Senhor falou que era cura, que ela ia viver, e ela morreu, Senhor, e eu não entendia. E aí, irmãos, o Senhor me respondeu. O Senhor foi e me respondeu. Aí organizar as coisas para o enterro, chegou o dia do enterro, não sei o que, eu sofrendo, sem querendo. E eu ali culpando o Senhor, né? Porque a gente tem a mania de culpar o Senhor por todas as coisas. A gente tem a mania de culpar pelas mortes, pelas doenças. Mas a gente tem que saber que é tudo isto muitas coisas é escolha. A gente tem que entender as coisas, não perguntar para por quê, mas para que está acontecendo as coisas nas nossas vidas, na vida daqueles que é próximo da gente. E chegou o dia do enterro, e ali Deus me respondeu. E foi lindo, eu não posso esquecer. Por isso que eu digo, irmão, quando Deus ele te dá alguma coisa ali, alguma coisa acontece nessa dimensão que aconteceu comigo, é para você sempre contar esse testemunho, levar esse testemunho, para você acariciar o coração daqueles que estão tristes, desanimados, né, culpando ao Senhor, não querendo entender o porquê que aconteceu aquilo, para que aconteceu aquilo. E ali Deus falou comigo, Deus falou, eu não me lembro, pastor, eu fico todo o tempo, isso eu não lembro, eu tenho quase certeza que foi o Senhor que estava lá. Foi, não foi? Eu não lembro, porque na época a gente estava na igreja, na Assembleia, o senhor também estava na Assembleia, né? Mas eu não lembro, eu tenho essa impressão que foi o Senhor, mas eu fiquei, acho que só grudada na palavra, eu não estava grudada que ele estava levando a palavra. Eu fiquei grudada, foi nessa palavra. E ali, quando foi a hora do discurso, veio a palavra para mim e disse assim, eu levei, porque se eu não tivesse levado, eu teria perdido. E eu não queria perder essa alma. Por quê? Porque ela tinha se entregado ao Senhor, mas quando ela estivesse sã de novo, bonita de novo, ela ia para o mundo. E ali ela ia se perder. E Deus tinha escolhido ela.
porque só faltava ela praticamente dessa família para ser salva. Então ali eu entendi que mesmo quando você está morto, né? Ali como Lázaro estava morto, né? E a irmã de Lázaro só queria um milagre naquela hora. Porque se você não tivesse aqui, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Porque ela queria naquela hora. Porque eu queria que ela se curasse naquela hora. Mas não é assim como a gente quer. As coisas de Deus não é da nossa forma, gente. As coisas de Deus é da forma dele. A gente tem que aprender isso. Quando a gente não aprender isso, a gente vai ficar sofrendo. A gente vai ficar ali se lamentando. A gente vai ficar ali chorando. A gente vai ficar ali acusando o outro, acusando fulano, acusando ciclano, acusando Deus. É na hora dele, é no momento dele. Não é se está morto, ele ressuscita porque ele é Deus. Ele vai lá e faz um milagre, irmão. Se a sua vida está lá no chão, Deus te levanta, mas na hora dele. Porque às vezes, se ele fizer um milagre naquela hora, você se perde, irmão. Você não está preparado para receber aquela bênção. Não é naquela hora que você quer. Ele tem um plano, ele não vai mudar o plano dele. Ele vai fazer da forma que ele falou, no dia que ele falou, no horário que ele falou, naquele minuto que ele falou. Não adianta querer apressar as coisas de Deus, porque se você apressar, for na frente, pular na frente, fazer pela sua vontade, fazer pela sua carne, não entender as coisas de Deus, você vai quebrar a cara, irmão. Está no sofrimento, está sofrendo, está chorando. Aí vem alguém com uma bandejinha ali, te dá uma bandeja. Olha, fulano, tem um negócio ali para você está passando uma situação difícil, né? Tem um negócio ali bom para você e você faz o quê? Talvez é de Deus, né? Eu vou lá. Não, irmão, vai orar, vai pedir a Deus. Amém, Jesus. Vai pedir a Deus caminho, vai pedir a Deus direção. Não faça, espere em Deus, que Deus vai fazer. Deus, ele muda a pessoa do lugar. Deus faz milagre. Lógico que às vezes, nem sempre quando Deus faz isso, a gente entende. E a gente perde a bênção. Por isso que muitas vezes se perde bênção. Porque às vezes você nem entende o que Deus está fazendo na sua vida. E Deus está virando o mundo assim, tirando pessoas de um lugar do outro, mudando situações, fazendo... Às vezes eu vejo assim, eu trabalho muito com pessoas, eu trabalho direto com pessoas. Eu convivo com pessoas, eu escuto tantas histórias, irmãos, eu vivo tantas histórias naquele lugar. Muitas histórias eu vivo ali naquele lugar. E aí, quando você fica escutando as histórias, você fala, Jesus. E quando você vê como Deus monta as histórias, eu sou uma pessoa que todos os dias eu sou surpreendida. Todos os dias Deus me surpreende. Às vezes eu fico assim, é possível ter eu conhecendo Jesus um pouquinho, ainda fico, é possível, Senhor. E é possível. Né? Ele é diferente, ele é especial, ele é Deus, ele não é como eu, como você, ele é diferente, irmão. E a gente precisa entender os caminhos de Deus, a gente precisa entender, ter a paciência. Tem gente que fica na zona de conforto, tem outros que reclamam. A gente continua reclamando igualzinho aquele povo lá da Terra Prometida. Deus deixa essa história tão viva na história, tão viva na Bíblia, tão viva. E a gente não aprende nada. A gente continua cometendo os mesmos erros. Parece que tudo que Deus deixou aqui, eu fico pensando como que ele fica lendo e fala, está tudo aí, gente! Lê aí! Está tudo aqui dentro, tudo que passou no passado e vocês vão repetir no futuro. Vocês vão fazer como aquela mulher de Ló, que ali indo para o caminho, deu uma virada e olhou para trás, olhou para aquilo que ela tinha que deixar para lá. Ela tinha que olhar para frente, não Aleluia, Jesus. Para trás, está remoendo coisas do passado. Olha para frente, perdoa, dá chance, como a irmã ali falou, perdoar, dá chance, né? Do perdão, perdoar a si próprio, andar para frente, não olhar para trás. Olhar para trás, você fica parado, estagnado. A mulher de novo ficou assim estagnada, olha, né? Estagnada lá, ficou lá para sempre. Você vai ficar assim para sempre também. E é capaz de não chegar no dia e não ter salvação ainda, que é pior, né? É isso, irmão. Então, irmão, e aqui eu vou falar também de outra
palavra que eu acho maravilhosa também. Amo também. É uma mulher de fluxo de sangue. Né? E eu coloquei essas duas palavras porque eu acho que elas têm muito a ver com vida, tem muito a ver com dor, tem a ver com ossos secos, tem a ver com ferida, tem a ver com vergonha, com tristeza, com desânimo. Quando você já está desanimado, que não aguenta mais, que você diz, meu Deus, já gastei tudo, já fiz tudo, não sei mais o que fazer. Eu acredito falar aquela palavra que eu amo quando o pastor falar aqui, que é a palavra conjectura. Conjectura. Vamos lá. Conjectura. Eu vou aqui conjecturar aqui. Na palavra. Deus não quer perder aquele que Ele escolheu. Ele só está esperando você tomar a decisão de se entregar, mesmo quando você ainda está caminhando na fé. Ah, mas, poxa, eu estou na igreja, né? Estou na igreja, estou caminhando na fé. A gente está aqui, quando a gente está na igreja, a gente está caminhando na fé, irmão. Está caminhando para um caminho que é a salvação, a gente está caminhando para um caminho que é a vida eterna, que amém, é o maior glória a presente Deus. do mundo, Eu não é? creio assim. Aleluia. Aquele passar, dando uma passadinha rapidinha por aqui para ver como é que é o negócio na terra. Entendeu? Mas a nossa casa não é aqui. Amém. E Ele falou naquele dia lá na cruz que Ele ia preparar a nossa casa. Ele fez Aleluia. promessa. Então viva aqui, faça a sua parte. Ore, espere no Senhor, fique firme, não desista do seu sonho. Se Ele vier hoje, veio. Se não vier, vai vir daqui a quantos anos? Há 12 anos. Vai vir daqui a 12 anos. Pode vir daqui a 24 horas. Pode vir a qualquer momento. Então vamos ler aqui Evangelho de Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e que tinha padecido muito, com muitos médicos e gastado tudo quanto possuía, sem nenhum proveito, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio para trás, entre a multidão e tocou em suas vestes. Porque dizia, se tu somente eu tocar em suas vestes, serei curada. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo está já curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíram virtude, voltando-se para a multidão, disse, quem tocou nas minhas vestes? Então, irmão, aquela mulher estava sofrendo de dor. Imagina, irmão. Imagine uma pessoa com 12 anos sangrando. Eu já passei por uma situação parecida. Eu não sou mãe porque perdi meu útero. E na época eu estava com 30 e poucos anos. E eu tive esse problema também, né? De perder muito sangue, né? Mioma, perdi muito sangue. Eu ficava menstruada o mês inteiro, praticamente. Perdia muito. Quase uma vez morri, tomei sangue. E aí eles tive que tirar o útero, porque o médico falou, se você não tirar, você vai morrer. E eu esperei muito tempo, porque eu tinha esperança de casar, ter filhos. Eu fiquei tentando, né? Mas não apareceu nenhum varão na época. E quando o varão apareceu, não podia me engravidar. Então não era de Deus mesmo. Então tá tudo bem também, amo as crianças, mas tá tudo certo. Né? Então eu só quero dizer que eu sofri muito nessa época. Gente, pensa numa pessoa que sofreu nessa época quando eu estava com esse problema. Então eu fico pensando nessa mulher, porque eu sentia tanta cólica. Eu botava moldes, olha, grande, tamanhos
sabe, para esconder isso e trabalhar, gente, com isso. O dia todo, eu sempre trabalhei como cabeleireiro em pé, então eu sofri muito, né? Então, imagina como essa mulher sofreu, sabe? Só que eu vi tudo bem, eu não estava vivendo na época dela, porque ela estava com outro tipo de doença, né? Mas ela estava sangrando pelo mesmo lugar que eu também passei pela situação. E eu sofri. Foi o pior momento da minha vida. Foram anos e anos porque eu queria engravidar. E eu fui sofrendo. Então imagina essa mulher que ela tinha uma doença muito mais grave do que a minha doença. Porque ela era rejeitada. E a gente, eu vou usar de novo hoje, como é que é? Hoje aqui. A gente não sabe se essa mulher era crente, gente. Né? A gente não sabe. A palavra de Deus não diz aqui, com certeza, não diz, pastor. Não diz que ela era crente. Né? No final é quando Deus fala, minha filha. Aí já mudou o quadro, né? Mas antes, ela gastou tudo. Crente, quando está doente, vai para o joelho, não é? Crente vai orar. Crente pede o pastor para orar. Crente faz jejum, crente corre para o pé de Jesus. Mas quando você não é crente, você gasta seu dinheiro, você vai para cartomante. Quantas pessoas vão para cartomante, gente? Quantos aqui talvez já foi na cartomante antes de conhecer o Senhor? Para saber se ia casar, para saber se aquele emprego ia dar certo, para saber isso, para saber aquilo. Aquela mulher também fez isso, pode ter ido numa cartomante, pode ter, naquela época tinha aqueles homens que curavam, né? Como é que era chamado naquela época? Aqueles homens que faziam adivinhação também. Tinha naquela época também, né? Tinha outros nomes, né? Ela pode ter ido, porque a palavra disse que ela gastou tudo que ela tinha. Ela não gastou só com o médico. Porque se ela ficou ali indo para o médico disse, olha, não consigo. Então ela foi para outros lugares. Ela foi procurar outras religiões. Ela foi procurar em outros lugares a cura dela. Ela estava desesperada. Ela tinha vergonha de sair. E aí eu fico pensando também nessa mulher, e falo assim, poxa, essa mulher devia ter amigos. Essa mulher devia ter um irmão. Essa mulher devia ter, talvez foi casada. Essa mulher tinha amigos. Essa mulher tinha pessoas, mas ela vivia escondida. Porque era uma doença que ela tinha que viver escondida. Ela não podia aparecer nos lugares, porque se ela aparecesse, as pessoas apontavam o dedo para ela. Já pensou que vergonha? Se apontava, olha a mulher de sangue, olha lá a pecadora, aí fica te acusando, botando o dedo para você. Então era uma pessoa que vivia ali escondida, com medo, envergonhada. Mas eu amo Jesus porque Ele não faz nessa diferença de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ele não faz, a gente faz. É verdade. Né? A gente faz, muitas vezes a gente julga o outro, fala do outro, comenta do outro. Mas o Jesus não faz isso. Aleluia. E Jesus sabia, Jesus estava esperando por ela, como Jesus está esperando por mim, por você, Glória na nossa Deus. necessidade. Aleluia. Esperando que a gente toque nele, no coração dele, para que ele possa ter uma conexão com o nosso Glória coração. a Deus. Aleluia. Para que ele possa entrar no teu coração de verdade para transformar a tua vida. Ele transformou a vida daquela mulher que estava ali, Aleluia. acabada. E é 12 anos, irmãos. Às vezes, por 3 dias, uma semana, a gente cai em desespero. Ai, se Deus consigo, não está me ouvindo. Ai, se Deus... Mas às vezes você mesmo estraga a sua própria vida. Às vezes você abre a boca, fala uma palavra que não deve. Uma hora de raiva, de ira, você vai lá e faz uma coisa errada. Vai lá, mete o pé na jaca. E aí ferra tudo e depois Deus é o culpado. Essa mulher aqui, ela estava há 12 anos. E Jesus sabia onde ela estava, o endereço dela, quem era ela, o dia que ela nasceu, como ela veio ao mundo. Deus conhecia a mãe dela, conhecia o pai dela, conhecia o dia do milagre dela. E Deus queria fazer um milagre na multidão. Aleluia. Deus queria provar o amor dele pelaquela mulher. Glória a Deus. Deus queria falar para mim e para você. E não importa se é 12 anos, se é 1 ano, se é 2 anos. Deus tem um plano na sua vida. Glória a Deus, eu creio, Jesus, eu creio. Não adianta Aleluia. você ficar desesperado. Porque você envergonha o Senhor. Porque o Senhor não quer ser usado.
O Senhor não quer ser usado. O Senhor quer ser amado. Aleluia! Glória a Para Deus. de usar o Senhor. Aleluia. Para de achar que Ele é o teu empregado. Eita, que tu está Deus, na que casa forte. dele para receber bênção. Você não quer o abençoador. Você só quer a bênção dele. É vergonhoso. Não faça isso com o Senhor. Espere nele. Fique firme onde Amém, você aleluia, está. glória a Deus. Continue orando. Continue jejuando. Continue acreditando. Aleluia. Continue se fortalecendo. Mas não fique só pensando nas bênçãos que ele pode te dar. Aleluia. Porque você vai ficar 12 anos, 24 anos ou mais. É forte, Deus. Aleluia. Você vai esperar. E aí, você vai perder, sabe o quê? Você vai perder a sua salvação. Alô? Alô? Você vai perder a sua salvação, irmão. Porque Deus conhece nossos corações. Deus sabe o que está dentro de nós. Deus sabe nossos pecados. Deus sabe da nossa mente. Deus conhece. Você viu ali quando Deus escolheu 12 discípulos, escolheu um monte de gente imortata, né? Gente errada. Né? Muita gente errada. E na igreja, em todo lugar, tem gente errada, gente. Não é porque nós somos crentes que é todo mundo bonzinho, legalzinho. Tem gente que tem mágoa no coração, tem gente que deixa de perdoar, tem gente que demora para perdoar. Crente de verdade apanha num lado e já dá o outro para apanhar de novo. Não fica remoendo história, não fica remoendo pecado, não fica remoendo desculpar o irmão, perdoar o irmão. Vai lá e faz, na hora que tem que fazer, vai lá e faz. Vai lá e pede perdão. Né? É assim que tem que ser. Né? Não é do nosso jeito, não adianta que não é do nosso jeito, se for da nossa carne, meu irmão, se for da nossa carne, era bufetada todo dia, porque só eu ia ter que fazer até um curso de boxe, para andar batendo um monte de gente. Mas não pode ser assim, não pode. Não ia sobrar família, amigo, não ia sobrar funcionário, não ia sobrar ninguém. É verdade. É quase todo dia. Né? Se fosse pela minha carne. Né? Mas eu tenho que negar minha carne. Sabe? E eu nego minha carne todos os dias. Não é fácil não, irmão. Né? Porque os prazeres estão aí. Está cheio de prazer no mundo. Não é fácil todo dia você lutar para se manter de pé. É difícil. Uma coisa não é fácil não. Servir ao Senhor não é facinho. Quem quer facilidade vai seguir a Satanás. Quem quer facilidade, quem quer tudo fácil, né? Porque as bandejas aparecem, né? Porque ele facilita a tua vida, porque ele sabe o que ele vai fazer com você depois, né? Ele facilita a tua vida, como a irmã ali falou, onde tem guerra, a vitória. Não existe. Deus quer lapidar, gente. Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer pegar o vaso que está quebrado e quer fazer um vaso novo. E esse vaso novo precisa ser trabalhado com amor. Quando trabalha, é um momento que dói. Que dói ali, dói aqui. Não tem jeito, não tem outra forma, irmão. É assim que vai ser. É assim que é com o Senhor. Né? E... chegando no meu tempo, era 20 minutos, né? Então, Deus não precisa de algo vivo para agir, irmão. Ele traz vida onde não existe mais nada. Aleluia, eu creio. Ele traz vida. Ele traz renovo no tempo dele, na hora dele. E eu vivo essas histórias. Aleluia, Eu vivo essas histórias na minha família. Eu vivi essas histórias. Eu vivi os ossos secos. Eu vivi a mulher do fluxo de sangue na minha família. Na dor, no sofrimento, na perca. Eu vivo isso no meu trabalho. E eu vivo isso na minha igreja. Persistência, não desistir, se manter de fé. Aleluia. De pé, de fé. Diante de toda a dificuldade, na hora do dinheiro, na falta do dinheiro, na falta do desrespeito, se manter de fé. É difícil, irmão. Ser crente é uma história difícil. Amém. Então, para finalizar, Deus não precisa de algo vivo para agir. Ele traz vida onde não existe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, hoje, você fecha seus olhos assim, um minuto só.
e toca nas vestes do Senhor. Toca no coração dele para ele ter uma conexão com o nosso coração. Irmão, quando essa palavra foi trazida, ela não foi trazida para vocês. Foi primeiro essa palavra, ela foi trazida para o meu coração, para o meu caráter. Eu tenho aprendido todo dia com Deus, com meus erros, com meus acertos, com meus pecados. Eu tenho aprendido todo dia com Deus, porque o inimigo, ele é sujo. O inimigo, às vezes, ele cega nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa visão e faz a gente pecar. Mas o mais precioso de tudo isso, sabe, irmão, é quando a gente pega e tem consciência disso. E a gente pede perdão e se arrepende. Porque quando a gente peca e a gente não pede perdão, fica difícil. Né? Quando a gente não tem mais sentido do pecado. Aí a gente não pede perdão, aí a coisa está feia, viu? Mas quando a gente tem sentido, tudo melhora. Então é isso. 12 anos sofrendo, gastou tudo, ninguém conseguiu ajudar, gente cansada, gente frustrada, gente que já tentou de tudo. Mas toca nas vestes. Aleluia. Aleluia. Que ele vai transformar Glória a Deus. tudo em glória. E Aleluia. você vai estar contando testemunho do que Deus fez na sua vida. Porque nós estamos aqui para ser testemunho desse Deus. Deus tem usado a igreja para contar testemunho do que Ele vai fazer na nossa vida. E obrigada pela oportunidade. Glória a Deus.